perdi a minha salvação. E agora? Calma, relaxa. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Fica comigo aí. Bom dia! Hoje aqui com o meu amiguinho Bruce. Oi, Bruce. Fala oi pro pessoal. Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Deixa eu só ver aqui o meu. Isso. Tudo bem aí com você? Espero que sim. Vamos para mais uma reflexão. Um assunto polêmico. Mas antes do assunto polêmico, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou dislike, não tem problema. Somos um canal democrático, mas eu vou pedir para você fazer isso para ajudar a gente a crescer, a alcançar o maior número de pessoas possível. E feito isso, vamos para a nossa reflexão de hoje. Salvação. É possível perdê-la? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas a palavra de Deus diz o quê? E é isso que eu quero, no dia de hoje, pensar com você, não considerando a frente teológica desse ou daquele. Deixa eu arrumar minha câmera aqui para ficar bem centralizadinha. Não considerando o que essa linha teológica diz, o que aquela linha teológica diz, mas conduzir você da mesma maneira que eu fui conduzido nessa questão ao longo dos meus anos de vida cristã, e já vão mais de 35. Mas o que a palavra diz? E eu quero compartilhar com você alguns versículos que para mim deixam muito claro aquilo que eu creio. E aí, com base nisso que eu vou comunicar com vocês aqui, na verdade não eu, a palavra, eu vou deixar ela falar com você e você toma a sua decisão do que você quer acreditar. Aí é com você. Mas eu quero começar com um imperativo, uma questão inegociável que eu entendi ao longo desses anos. A salvação, ela não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Ele, Jesus, fez. Essa é a segurança da minha salvação. E eu quero começar levando você para um texto do próprio Jesus, que Ele mesmo nos dá uma boa direção. E está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 27, quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui a gente tem o primeiro ponto que para mim é imperativo, é claro. Jesus está falando assim que as ovelhas dele ouvem a voz dele, ele as conhece, e aí ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Eu quero que você pense comigo o seguinte: imagine a sua linha cronológica. Você nasceu, você viveu, não conhecia Jesus, fez um monte de besteira, fez um monte de coisa, chegou num ponto da sua vida, você conheceu a Jesus, confessou Ele como Senhor, e aí a gente já viu, segundo Romanos 10, que quem faz isso é salvo. E aí Jesus diz que nesse momento, eu lhes dou a vida eterna. Ora, nesse ponto que você recebeu a vida eterna, ela é desse ponto até onde? Ela é vida eterna. Tá bom, mas chegou aqui nesse ponto, eu cometi um pecado horroroso.
E segundo a teologia de alguns, nesse ponto você perdeu a vida eterna. Ora, então eu chego à conclusão aqui, com essa teologia, que Jesus é mentiroso. Que vida eterna é essa que ele me dá, que no momento, de acordo com as minhas obras, atitudes, eu perco? Tem algo errado aí. Jesus não falou que a vida era eterna que ele me deu? Então, chegou nesse ponto, eu preciso considerar que Jesus me deu um 7-1, não era tão eterno assim. Você concorda comigo? Esse é um ponto. Mas talvez você fale assim, Marcelo, esse seu argumento é fraco. Ok, vamos considerar que talvez seja um argumento fraco. Para mim não é, mas você está falando que é, pode ser. O mesmo Evangelho de João, lá no início, a Bíblia diz no capítulo 1, diz assim, a partir do verso 11, Evangelho de João, capítulo 1. Veio para o que era seu, aqui falando dos judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, eu recebi, você recebeu. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você recebe a Jesus, confessando Ele como Senhor, a Bíblia diz que você passa a ser filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ora, vamos falar da identidade de filho. Se aquele que confessa Jesus como Senhor e crê no seu nome passa a ser filho de Deus, nós estamos falando de identidade. Eu tenho 2 filhos, Daniel e Melissa. Vamos supor que Daniel um dia chegue para mim e fale assim, pai, eu não quero mais ser o seu filho. Cansei de você. Você é muito chato. Fica fazendo esse meditar aí toda semana. Eu não gosto disso e eu não quero mais ser o seu filho. Eu vou embora. Pega as coisas dele e vai embora. Eu pergunto para você, Daniel deixou de ser meu filho? Claro que não. Ele deixou de ter comunhão comigo. Aí nós estamos falando de relacionamento. Mas a identidade permanece intacta. Por quê? Porque ela é uma identidade de filho. Não tem como Daniel deixar de ser o meu filho, por mais que ele queira, por mais que ele fale. Ele pode até ir embora, eu nunca mais vê-lo. Continua sendo meu filho. Esse é um segundo argumento para você pensar. Vamos para um terceiro? Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos falar um pouquinho da salvação em si, da natureza da salvação. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, lá no verso 8, a seguinte sentença: porque pela graça sois salvos. Ou seja, não é uma obra minha, é o que ele fez. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, entenda, salvação é um dom de Deus. Não é algo que eu faça por mérito, pelas minhas obras. É algo que eu recebo gratuitamente, como graça, como favor. E aí ele continua no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Ora, mas o que isso tem a ver com segurança de salvação? Tem a ver, eu vou mostrar para você. Eu não, a palavra. Então entendemos que salvação é um dom, um favor imerecido, um presente de Deus estendido a mim como fruto daquilo que Jesus Cristo fez no Calvário, da obra vicária que Ele fez. A obra é dele. E a salvação é um dom, um presente. Ok? Ficou claro que salvação é um dom? Que bom. Porque olha o que diz Romanos 11, 29.
entendendo que salvação é um dom, um presente, um favor imerecido, onde eu não tenho participação de ação nenhuma, apenas de receber, abrir o meu coração e receber gratuitamente, entendendo que salvação é um dom de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos 11:29, presta atenção nisso, porque os dons, lembra, salvação é um dom, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons, dos quais salvação está incluída, porque é um dom, são irrevogáveis. Aí, interessante você notar que aquele que prega perda de salvação, já reparou que ele está sempre salvo? O que faz ele perder é pecado, que afasta ele de Deus e ele perde a salvação. Mas ele está sempre salvo. E aí eu quero fazer você meditar num outro texto, considerando essa ótica de que aquele que defende a perda de salvação está sempre salvo. 1 João 1, verso 8-10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aquele que defende que salvação se perde, você pergunta para ele, tá bom, mas você está salvo agora? Ah, eu tô. Por quê? Porque eu tô sem pecado. Desculpa informá-lo, mas segundo a Bíblia você acabou de pecar. Acabou de perder a sua salvação. Irmãos, não dá para você querer sustentar na força do seu braço, pelas suas obras, aquilo que você recebeu como graça, como favor. Quando você pensa dessa forma, você está simplesmente tirando de Cristo a glória do que Ele fez e trazendo para você uma glória de sustentar a sua salvação. É impossível você querer sustentar por força aquilo que foi entregue para você por graça, é o que Ele fez, é o sacrifício dEle. Quando você traz para você essa manutenção da salvação, você está trazendo uma glória para você que não lhe pertence. A segurança da minha salvação é Ele, é o que Ele fez. Efésios diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até que Ele volte. É a segurança, é o Espírito Santo. É muito antagônico você querer sustentar por obras aquilo que você recebeu por graça. Eu sei que tem alguns textos da palavra que talvez causem alguma dúvida, como por exemplo, 1 Pedro 2,2, e eu estava discutindo isso na classe com os alunos outro dia, quando 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aí pessoas falaram assim, a salvação é um processo, mas a gente precisa entender e saber dividir muito bem que ela ocorre em 3 frentes, considerando a integralidade do ser, onde somos espírito, alma e corpo. Precisamos entender que no momento que a gente confessa Jesus como Senhor, nós somos salvos no Espírito. Isso é instantâneo, é na hora. Confessou, o Espírito Santo do Senhor vem habitar no seu espírito. E é isso que garante a sua salvação eterna. O ladrão da cruz confessou a Jesus como Senhor ali,
Senhor, lembra-te de mim quando enviares no teu reino. Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Pedro está falando para a gente desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento para a salvação, não está falando da salvação do espírito, não está falando de vida eterna, está falando da salvação da nossa alma. Porque a salvação ocorre em 3 frentes. Eu fui salvo no espírito, vida eterna, céu, eternidade com o Senhor. Estou sendo salvo na alma, processo de santificação, onde eu vou treinar a minha alma, buscar as fontes das suas decisões no espírito e não mais na carne. Então estamos sendo salvos na alma, santificação, e seremos salvos no corpo por obra da glorificação do nosso corpo, quando Jesus voltar a essa terra, ou quando eu morrer. São 3 etapas, mas a primeira inicial, que sela o meu destino, a minha eternidade, acontece no Espírito, no momento que eu confesso Jesus como Senhor. Então não confundamos, vai ter textos na palavra que vão dar ideia de que salvação é um processo. Eu estou conquistando a minha salvação, verdade, da alma. Mas você já é salvo, vai para o céu. Então, não avalie textos isolados. Avalie no contexto onde a palavra não pode se negar. Salvação é um dom, o dom é irrevogável. Ponto final, para mim acabaria aí toda discussão. Jesus me deu a vida eterna. A vida eterna é quando? Do ponto que ele me deu até a eternidade. Questões inegociáveis. Não diminua o que Cristo fez na cruz, trazendo para você uma glória de manter a sua salvação na força do seu braço. É impossível. E se você diz que você está fazendo, você é soberbo. Porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O que garante a minha salvação é o que ele fez. Ai de mim, eu peco todo dia, mas confesso e restauro minha comunhão com ele. Pensa nisso, avalie esses versículos, leia de novo e deixa o Espírito Santo falar com você. Mas deixa ele falar. Que o Senhor te abençoe.